Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindas a mais um programa Entre Mulheres. Espero que vocês estejam todas bem. Vamos aí, né? Seguimos vencendo dia após dia. Muito bom estarmos juntas mais uma vez. Para a gente iniciar essa noite, eu vou ler um poema. Gostaria que você prestasse bastante atenção. Sempre haverá esperança. Enquanto pesar mais que o mal na balança, enquanto o amor pesar mais que o mal na balança, enquanto existir pureza no olhar de uma criança, enquanto houver um abraço, há de haver esperança. Enquanto o nosso perdão for mais forte que a vingança, enquanto se acreditar que quem acredita alcança, enquanto houver ternura, há de haver esperança. Enquanto você sorrir por uma boa lembrança, enquanto você lutar com uma força que não cansa, enquanto você for forte, há de haver esperança. Enquanto a canção tocar, enquanto o seu corpo dança, enquanto nossas ações forem nossa grande herança, enquanto houver bondade, há de haver esperança. Enquanto se acreditar numa sonhada mudança, pelo fim da violência, pelo fim da insegurança, enquanto existir a vida, há de haver esperança. Esperança no amanhã e no agora também. Tenha pressa, é urgente, não espere por ninguém. Não adianta a esperança se você não faz o bem. Transforme sua esperança em algo que não espera. É no meio da maldade que a bondade prospera. É justo no desespero que a paz chega e impera. É quando se está sozinho que um abraço tem valor. Repare que é no frio que a gente busca calor. E é justo onde existe ódio que tem que espalhar amor. Não adianta assistir, não adianta observar. Se você não se mexer, as coisas não vão mudar. E até a esperança vai cansar de esperar. O mundo já lhe esperou desde a hora de nascer. Lhe apresentou a vida e fez você entender que se o problema é o homem vai resolver. Afinal, a gente nasce sem trazer nada para cá. Na hora de ir embora, o mesmo nada vai levar. O que importa de verdade é o que a gente vai deixar. Braulio Bessa. Muito bacana, né? Então, lembre-se, sempre haverá esperança. Que sempre haja esperança no seu coração. Mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de luta. Mas que não falte esperança no seu coração. Tá bom? Então, agora nós vamos para o quadro do nosso programa Do Coração ao Cabide. Nós vamos assistir o vídeo da nutricionista doutora Paloma Palomo. Ela vai dar dicas muito especiais para a gente. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Paloma nutricionista, e vim aqui fazer um videozinho para vocês, né, da comunidade Vida, falando um pouquinho sobre a nutrição e 3 dicas básicas, né, para um emagrecimento saudável, para você manter seu foco, para você não se perder aí nessa quarentena. Então, essa dica vai para você, tá? Vou fazer um vídeo rapidinho para ver se a gente consegue falar tudinho aí. Primeira dica, tá? É que você se planeje. Veja bem, é difícil eu chegar de manhã, acordar de manhã, abrir minha geladeira e falar assim, o que eu vou comer? Né? O que eu vou comer hoje? E aí isso se torna difícil quando você quer entrar num plano alimentar, quer comer saudável, porque você vai abrir a geladeira, você não vai ver nada além de pão, queijo, presunto, mortadela, né? Então, quando a gente planeja o nosso dia alimentar, o que acontece? O nosso dia corre tudo bem. Quando eu planejo, sem ser o dia alimentar, quando eu planejo qualquer outra coisa, eu anoto, amanhã eu tenho que ir no correio, amanhã eu tenho que fazer não sei o quê. O dia passa e você consegue cumprir todas as suas metas, né? E no dia alimentar não é diferente. Você precisa se planejar, você precisa fazer as coisas
organizadas, tá? Então, planejamento é tudo na dieta. Então, primeiro item é planeje-se, tá? Então, vai lá, descasca o que tem que descascar. Tem que fazer um suco detox? Faz o suco detox no dia anterior, se você não consegue fazer no dia de manhã. Ah, Paloma, eu queria fazer uma panqueca, mas eu não tenho tempo. Faz à noite, come de manhã, né? Amanhã eu vou comer o quê? Antes de deitar, vai, pensa, escreve ou coloca na cabeça o que você vai comer no outro dia, tá? Se precisa descascar, amanhã eu vou chegar em casa e não vai dar tempo de ralar uma cenoura. Já deixa a cenoura ralada, já deixa uma abobrinha ralada, já deixa um tomate lavado, já deixa um alface lavado. Então, isso tudo faz com que sua rotina no outro dia seja mais leve. Então, se planeje, tira 2 horas do seu fim de semana para você planejar a sua semana. O que você precisa comprar? O que você precisa comprar no mercado? O que você precisa fazer no hortifruti? Comprar as coisas para que você tenha uma vida saudável, tá? Então faça isso por você. Eu acho que você merece, acho que a gente merece, né? Aqui é uma rede de mulheres, então a gente às vezes se deixa muito para trás para fazer as coisas para o marido, para fazer as coisas para o filho, e a gente mesmo não faz pela gente, né? Por que eu tenho eu tenho que fazer comida para todo mundo e tem que fazer para mim diferente? Faz para você, se for assim. Ou então inclua a tua família toda, tá? Mas se não for possível, faça por você, você merece isso. Segunda dica interessante, tá? Inicie o seu dia comendo alimentos de verdade. Inicie o seu dia sem alimentos muito açucarados. Eu vejo muita gente tomando ainda assim leite com Nescau, leite com Toddy, café com açúcar, Nescafé com açúcar. Ai, Paloma, não consigo tomar sem açúcar. Faz uma força, tenta, tá? Café sem açúcar é um remédio para o emagrecimento, tá? Um remédio barato, gostoso, mas você precisa se acostumar. Não é com 2 dias, não com 2 para 3 semanas que você acostuma de tomar o café sem açúcar. Não conseguiu? Tudo bem, não vai ser esse o problema, né? Coloca um adoçante bom, um xilitol, uma stevia 100%, tá? Evite os adoçantes ruins, açubrim, zero cal, essas coisas, tá? Mas inicie a sua manhã com alimentos de verdade. Evite pão, biscoito, creme cracker. É só isso que a gente vê no café da manhã, né? Biscoito de maisena, biscoito Maria, biscoito, pão. E a gente não faz outra coisa. E aí eu não consigo emagrecer. Por quê, Paulo? Porque o nosso dia já começa regado no açúcar, regado em coisas ruins. Isso não pode. O que a gente tem que fazer, tá? Qual é a dica que eu dou? Inicie sua manhã comendo uns ovos mexidos. Se você gosta de bacon, coloca ovo com bacon, ovo com tomate, faz um omelete, faz uma panqueca de banana com aveia. Na internet tá cheio de receita, gente. Tá? Faz um pãozinho em casa, um pãozinho de frigideira. Ah, não, Paula, mas eu gosto do meu pãozinho. Faça um pãozinho integral. Coloca um pãozinho integral, frita um ovo no azeite, joga em cima. Se você gosta dele molinho, deixa ele molinho, não tem problema nenhum, tá? Então, o que você tem que fazer? Começar a comer comida, tá? Coisas que o Papai do Céu fez pra gente, deu pra gente. Então, ovos, aipim, inhame, uma batata doce cozida, uma banana da terra com canela, né? Colocar canela no café também é excelente para o emagrecimento. Então, inicie a sua manhã com alimentos de verdade, tá? E fica longe desses alimentos muito empacotadinhos, cheio de tranqueirinho. Ah, não, Paulo, eu como, sei lá, clube social light, integral. Gente, nunca foi saudável. Isso nunca vai ser saudável, tá? Então, não se engane com light, diet, nada disso não. Coma comida de verdade, tá? E se você conseguir fazer um cafezinho sem açúcar de manhã, é um santo remédio para você. E vamos lá para a terceira dica do dia. Então, planejar, iniciar o dia com um belo café da manhã e terminar o seu dia, que é a terceira dica, né, com uma alimentação mais leve. Então, eu vejo muita gente no consultório falando assim, Paloma, eu não tenho costume de jantar, eu como lanche, eu como pizza, eu como pão, faço um pão com presunto e queijo, faço um misto quente. Gente, não dá para emagrecer assim. É gostoso, mas não dá para emagrecer.
Então, o que a gente tem que fazer? Faça um omelete à noite, um caldo, uma sopa de ervilha com bacon, carne, uma sopa de baroa, uma sopa de um caldo verde de couve-flor. Tente novas receitas, tente outras coisas. Faz uma carne de hambúrguer feita por você, de carne de patinho, né? Come com uma salada, frita um ovo, põe em cima, um bacon põe em cima, mas não come pão, come ele sem pão. Então, são dicas que à noite você pode comer. Se a carne te faz mal à noite, evita um frango, uma salada com frango, uma salada com os ovos cozidos, uma salada de grão de bico, uma salada de feijão fradinho à noite. Só isso, excelente. Então faça o seu jantar alguma coisa mais leve. Então comece o dia muito bem comendo alimentos de verdade e termine o seu dia comendo comida mais leve, tá? Isso vai fazer com que você tenha uma vida mais saudável. Combinado? Espero que vocês tenham gostado. Se precisarem de uma nutricionista, eu estou atendendo online, tá? Eu atendo, faço grupos de emagrecimento com precinho excelente para quarentena. Tá começando agora segunda-feira, dia 1º, mas sempre tem, eles são de 15 em 15 dias. Também estou com um projetinho novo que chama Detox Home, que é comida entregue na sua casa, o seu dia inteiro entregue na sua casa. Eu planejo para você o seu dia, né, e entrego na sua casa. Só que não é uma comida normal, que eu quero dizer. É um detox, tá? É uma ajuda para o teu fígado funcionar. É uma ajuda para o teu fígado se regenerar. Então, são pacotes de 3 a 5 dias que eu entrego na sua casa, desde o shot de manhã até o chá da noite, tá? Então, e também tenho feito consultas presenciais. Eu vou deixar o meu contato com vocês. Se vocês quiserem, podem me procurar, me dar preferência, lógico. Que Papai do Céu abençoe vocês, ajude a vocês a serem mais organizados na vida alimentar, tá? Cuidando no nosso corpo, que eu falo que é templo do Espírito Santo, ele precisa morar numa casa bonita, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Uau, que dicas bacanas, né, gente? Então, doutora Paloma Palomo, você pode procurar por ela aí nas redes sociais. É uma pessoa muito bacana, nos deu dicas especiais, né? A gente está colocando aí o contato dela, vocês podem aí anotar o contato do WhatsApp, do Instagram. Se você está precisando de uma ajudinha aí, procure por ela. Eu creio que ela vai te atender muito bem. Ela tem, né, algumas coisas bem bacanas agora para esse período de quarentena, né? Então a gente não tem desculpa para se alimentar mal, né? Ela deu algumas dicas ali legais, a questão do planejamento, isso é muito importante, né, gente? A gente vem falando sobre isso aqui ao longo das semanas, sobre a gente tentar se planejar mesmo na quarentena, mesmo no isolamento social, né? E não diferente com a nossa alimentação, logicamente. A gente precisa se cuidar, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo, a gente precisa cuidar bem dele, a gente precisa cuidar muito bem da nossa saúde, porque é um presente de Deus, né? Como é bom estar saudável, como é bom estar bem, né? Estar com saúde. Então, a gente precisa também colaborar, né? Não só contar com a intervenção de Deus nas nossas vidas, mas a gente precisa também colaborar. E uma boa alimentação é algo que é imprescindível nas nossas vidas, no nosso corpo, né? Porque muitas das vezes não é algo que a gente vê um resultado instantâneo ali na hora, mas ao longo dos anos, ao passar do tempo, né, uma hora a conta chega. Então a gente precisa realmente vigiar bastante, se cuidar, né? Nós vamos nessa noite ter uma pessoa muito especial com a gente. Eu gostaria de convidá-la para estar conosco. Temos uma convidada muito especial nessa noite, uma preciosa, uma amiga querida, muito amada, muito especial na minha vida, um presente de Deus. E eu creio que ela tem algo da parte do Senhor para compartilhar conosco nessa noite. Fique muito à vontade, Fátima. Alô, som. Amém. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar e a pastora Vanessa pelo convite, porque é aqui que eu me sinto muito bem. Eu perguntei a ela quanto tempo eu tenho.
Aí ela me falou, falei, nossa, então eu vou diminuir aqui, Tenso. porque gosto muito de falar e eu estou muito, muito, muito feliz de estar aqui falando com vocês, de estar aqui Amém. com ela, que é presente de Deus na minha vida, de estar aqui na minha igreja, né, fazendo essa gravação, porque são 3 meses sem Verdade. entrar aqui. Eu fiquei bastante emocionada ali. Verdade. Quando eu entrei, eu falei, nossa, Deus me ajuda aqui, porque senão vou borrar todo o reboco que eu passei na cara. Porque é muita emoção, né, ver os meninos aqui, o pastor que está aqui com a gente, e eu tive que me conter, porque é aqui que eu me sinto muito bem, e eu estou muito feliz, nervosa que só, para estar aqui falando com vocês. É uma responsabilidade, mas é uma alegria que eu não tenho como descrever para vocês. E o que eu queria compartilhar da parte de Deus hoje, né? Desde quando a pastora Vanessa me fez o convite, já queimou no meu coração, e eu falei assim, nossa, Deus, é puxado, hein? Porque é algo que Deus, quando Ele fala com a gente, quando Ele quer que a gente comunique algo, compartilhe com as pessoas, é algo que Ele já tratou com a gente, é algo que a Isso. gente acaba tendo experiência, né? A gente Isso. adquire experiência, então a gente começa a ter uma certa propriedade para falar do assunto, né? E não é o nosso caso, né? Mas a palavra fala, né, para a gente ouvir os mais velhos, os mais experientes, que tem algo para compartilhar. Eu já tenho um tempo de caminhada, assim, no casamento, né? Já que casamento é que nem videogame, viu, pastora? A gente passa de nível. Vai assim, Vai passando de fase. vai passando de fase, né? Você vai passando e você vai assim, opa, venci essa fase, vem mais outra, cheia de desafios, Isso. cheia de obstáculos, né? E você tem recompensas, você ganha recompensas, É verdade. você, né? Você tem lá os tesourinhos que você ganha e você vai passando de nível. Então, eu já passei alguns níveis, eu olho assim, eu falei, nossa, tem bastante nível ainda, né? Mas glória a Deus por isso, né? Até que a morte nos separe. Então, estamos juntos, firme com o Senhor. E o que eu queria compartilhar era sobre uma mulher que eu todos os dias oro ao Senhor para ser ou para continuar sendo, né? Às vezes a gente lê a mulher de Provérbios 31 e fala assim, nossa, acho que eu não consigo não, hein? Conseguimos. Parece muito distante, né? Mas não é. Isso é o que o mundo, né? O que as regras desse mundo querem dizer para a gente. Mas diante dos princípios, dos valores do Senhor, naquilo que a gente acredita, não é difícil, né? O que esse empoderamento secular quer colocar na nossa mente é que aquela mulher ela não existe, mas ela existe sim. Não é uma mulher perfeita, tenho certeza disso, mas é uma mulher sábia, uma mulher honrosa. E eu queria conversar justamente sobre isso um pouquinho, falar um pouquinho sobre ela, e também da mulher citada lá em Provérbios 14, né, que fala que a mulher sábia edifica a sua casa, né? E a sabedoria, ela anda lado a lado, porque a mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher sábia. E eu queria justamente falar um pouquinho sobre isso, porque até mesmo eu não sou uma mulher perfeita, claro, tenho muitos defeitos, que eu falei, tô passando, olha, nessa quarentena eu passei de nível, tá? A gente tem sido forçada a superar muitas coisas, né? Nessa quarentena eu superei, eu passei um nível importante, assim, o jogo estava puxado, estava difícil, e eu fui lá firme lá com as armas que eu tinha, porque eu também vou falar sobre isso, porque uma mulher sábia, né, ela é revestida pelo poder, ela é revestida com as armaduras de Deus. Precisei pegar a minha armadura, vestir ela rapidamente, eu falei, não, eu vou usar as minhas armas, porque eu vou vencer esse negócio. Né? E aí eu passei de nível e talvez seja o caso, né, de alguma mulher que esteja nos assistindo. Né? Muito provavelmente. Provavelmente. E justamente assim, pastora, a gente não está conversando, não está trazendo entendimento só para as mulheres casadas. Não é isso. Isso aí. Né? Para as solteiras, né? Para as mulheres de todas as idades, isso. porque
ela ainda vai casar, ela vai viver, vai ter experiências. Olha, gente, gostaria eu de ter tido orientação. Exatamente. Né? De ter tido bons conselhos. E ter a possibilidade, de repente, de não errar em coisas que a gente não errou, que a gente errou por falta de um conselho, né? Por falta de um alerta. Exatamente. Às vezes, no início do casamento, né, às vezes no início da vida conjugal, a gente não teve, de repente, a ajuda, o apoio, alguém para nos ajudar, nos aconselhar, e a gente cometeu erros que poderiam ter sido evitados. Né? Então, o que a gente quer trazer hoje, né, o que Deus ministrou no meu coração para compartilhar com vocês, é justamente isso, para trazer um entendimento, né, abrir o entendimento, às vezes, de alguma mulher em casa, que Deus colocou isso no meu coração, que tem mulheres na quarentena precisando passar de nível e não estão conseguindo. Então, talvez hoje Deus vai falar ao seu coração, o Espírito Santo de Deus vai ministrar e você vai conseguir romper e vai lá ganhar suas recompensas, vai conquistar, vai, né, galgar, né, as recompensas dos tesouros que Deus tem. E para começar, eu gostaria a gente ler, eu separei, gente, porque eu falei com a pastora no início, olha, se nós formos falar sobre sabedoria, dá uns 3 dias. Os 3 dias falando, porque a Bíblia cita a palavra sabedoria centenas de vezes. Né? Não é uma sabedoria somente para mulheres, mas para as pessoas. O ser humano. O ser humano, isso. Mas eu separei, né, especialmente para compartilhar com vocês, falar sobre a mulher sábia que edifica a sua casa. E lá em Provérbios 31, que eu botei aqui errado, eu já marquei para não ter que procurar, porque a pessoa fica nervosa e aí não acha, né? Vamos lá. Some até o versículo da Bíblia. Some. Eu só uso essa Bíblia, pastora. Se você me dá uma Bíblia nova, pastor Rafa, você mandar eu repetir de ano. Não vai saber nem abrir. Não sei nem abrir. Assim essa mesmo, aqui é por... Né, vai no tato. Vai no tato. E lá em Provérbios 31, eu vou ler somente o 10, o 11 e o 12 com vocês. Depois eu vou dar uma puladinha. Que fala assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Vou dar uma puladinha, gente, lá no versículo 25. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. A gente olha isso aqui e pensa assim, nossa, então ela é uma super mulher. Não, ela descansa no Senhor. Ela se deleita no Senhor, porque ela sabe que ela tem encontra descanso e paz no Senhor. Amém. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Eu falei, nossa, Deus do céu. Pegou pesado, hein, Jesus? Gente, olha só que forte. Fala com sabedoria. E a instrução da bondade está na sua língua. A gente sabe, a palavra é muito clara quando ela fala que há o poder na língua para o bem e para o mal. E que, de fato, não pode jorrar da mesma fonte, né, águas doces nem águas amargas. E cabe a gente escolher o que vai sair pela nossa boca. Não é verdade? E a gente que é mulher, né, fala pelos cotovelos. Age na emoção, né, ali no momento, não pensa, não mede o que fala e às vezes deixa jorrar muita coisa que não deveria, né? Muitas águas amargas, muito veneno desnecessário, Verdade. Muitas palavras proferidas, malditas e amaldiçoadas e amaldiçoadoras. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. A desculpa da TPM, a desculpa do cansaço não justifica. Ah, então você nunca fez isso? Fiz. Ó, mas fiz, viu? Fiz. Quem não fez, que atire a primeira panela.
É moderno. Gente, não justifique. Então, aprenda com quem já errou e faça o certo. Porque eu aprendi na prática mesmo que há muito poder naquilo que ele fala. E, às vezes, a gente inicia um incêndio, né, por algo que a gente destila, que a gente fala desnecessariamente. E, às vezes, se a gente tivesse uma oportunidade de pensar um pouquinho mais, a gente não falaria, né? Não. Eu sempre tenho buscado fazer isso, porque é algo uma frase que eu aprendi até com você: melhor ser feliz do que ter razão. Exatamente. Então, às vezes, é até melhor que você passe por boba, como boba, mas que você se cale e, de repente, numa outra oportunidade, com mais calma, onde você vai, de fato, ter sabedoria para falar sobre aquilo, você falar, né? Porque quantas vezes a gente fala coisas que depois a gente pensa, e, às vezes, não só o que a gente fala, mas o tom de voz, a forma como você fala. Porque, às vezes, você falando aquela mesma coisa, depois, mais calma, mais tranquila, você consegue conduzir o assunto com sabedoria e você fala o que você precisa sem causar problema, né? Exatamente. A gente tem que parar e pensar, porque a mulher ela precisa fazer que nem um sinal. Para, pensa e depois avança. Porque senão você vai causar um desastre, um acidente, vai bater. Isso aí. Entendeu? A gente precisa, um policiamento diário. Isso. E Precisa não ser é um só com o exercício diário. marido, é com os filhos, às vezes com o pai, com a mãe, que ainda mora com o pai, que ainda mora com a mãe, né, com os filhos adolescentes, ainda não cheguei lá, Jesus, me capacita, Senhor, ainda não cheguei lá, mas eu já imagino, quando eu olho assim as amigas que já têm filho adolescente, eu olho assim e falo, nossa, esse nível aí é osso, hein? É tenso. É tenso, mas, gente, existe assim. Quando eu estava orando, pedindo ao Espírito Santo que me direcionasse, eu nem vou me aprofundar muito sobre isso para não causar polêmica, porque eu não sou contra nada. Eu só acho que a gente tem que reter o que é bom e jogar fora aquilo que não agrega valor e que não está alinhado com aquilo que a gente acredita, com os princípios e com os valores do Senhor. Esse negócio de empoderamento feminino é um negócio que você tem que ter cuidado. Tá? Tem tomado uma proporção muito perigosa, né? Sim, eu acho que está tirando a mulher do centro do papel dela, que é da vontade de Deus, está desviando, né, para algo que eu acho que não é saudável. É isso aí. Né? Esse é outro tema para outro momento. Mas o que eu quero falar? Porque o empoderamento feminino, ela está querendo colocar na mente das mulheres que ela precisa ser forte, que ela tem que ser corajosa, que ela é independente, inteligente. Não precisa se submeter. Exatamente. Porque as pessoas, elas têm, né, normalmente as pessoas, quando a gente fala sobre se submeter como algo muito ruim, e não é. A mulher de Provérbios 31, ela sempre submete ao marido dela. Né? Ela tem uma parte daqui do capítulo que fala que ela toma decisões juntamente com seu marido. Isso é se submeter. Quando você compartilha, quando você espera, quando você ouve o seu marido, quando você toma decisões junto com ele, você está se submetendo. Isso. E isso não é algo ruim. Né? Porque quando a gente fala submissão, você já pensa em, parece que é prisão, maus tratos. Alguém que vai mandar e você vai dizer sim, senhor, não, senhor. E não é isso, não é isso. Submissão significa estar debaixo de uma missão, né? Então, olha que precioso, quão bom é você estar debaixo de uma missão. É muito melhor do que você viver sem função, sem missão, né? Sem um propósito, sem uma causa. Exatamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o próprio Jesus, lá com a mulher samaritana, com a mulher adúltera, com Marta, com Maria, ele nos dá muito exemplo de valor, de valorizar o papel da mulher, do evangelho, no cristianismo, né, na sociedade. E ele resgata, ele tira a mulher desse papel de sofrimento. Isso já acabou. Então, só que ali na Bíblia, dentro dos princípios, dos valores que a gente acredita, a mulher ela tem um papel. Então, não adianta você querer... Quando você tira, quando desvirtua isso, o negócio fica ruim. E muitas pessoas elas querem viver, né, esse empoderamento, o fato de ter uma... Meu Deus, me fugiu a palavra agora.
de ser ela, de poder, de fazer, né? De ser autossuficiente. Exatamente. Mas só Autossuficiente. naquilo que convém, né? Sim, Só sim. nas questões que convém, só naquilo que ela enxerga como benefício, né? Porque quando for falar do trabalho pesado, quando for falar da provisão, quando for falar daquilo que ela acha que não compensa muito, aí ela quer se submeter, né? Pois é, então não é. Existem papéis, a gente não pode se perder disso. O homem tem um papel dele, a mulher tem um papel dela, cada um no seu quadrado. Isso. Eu queria, lá no Provérbios 14, é um versículo conhecido, né? A gente já sabe de como, mas a gente precisa, às vezes, parar, analisar, ler, né? Que fala: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derruba, a destrói, a derriba, não sei como está na sua versão. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas a que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Mais uma vez, o Senhor está também chamando a nossa atenção para aquilo que a gente fala. E quando a gente fala de sabedoria, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. O que é edificar? Ela constrói. Então, se ela constrói, ela está construindo em cima de quê? Qual é a base dela? Que tipo de alicerce que ela tem? Que tipo de alicerce está sendo construído? Né? Princípios, valores de Deus, da palavra, da Bíblia, os ensinamentos cristãos. Isso, se não está alinhado com isso, filha, chuta, né? Chuta que é trevas, chuta que é laço, sai que é cilada de Satanás. Então, assim, a mulher sábia, ela constrói, ela edifica. E uma construção, ela não é feita assim, de uma hora para outra. Isso. Tem um processo, né? Um processo. Porque às vezes a gente lê a mulher de Provérbios 31, de Provérbios 14, e todos os exemplos que nós temos de mulheres sábias, né, mulheres maravilhosas como Ruth, como Noemi, como Ana e tantas outras, né, e a gente acaba sendo assim que é impossível, inatingível. E quando uma das setas que Satanás tende a lançar na nossa mente é que a gente mostrar as nossas imperfeições, defeitos, falhas e pecados, e parece que todas aquelas pessoas da Bíblia são anjos, né? E é muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Deus usou justamente pessoas imperfeitas, com suas falhas e defeitos humanos, para mostrar que é o poder dele que se aperfeiçoa em nós. Né? E aquilo que a gente ouve sempre, né? Que o Senhor, ele capacita os escolhidos. E se não seria assim, o evangelho da pastora Vanessa, o evangelho da Fátima, do fulano, do fulano, não é de Jesus. Nós estamos aqui comunicando a palavra. Né? Nós estamos aqui trazendo a palavra. Nós falamos do Cristo, do Senhor, do Salvador, do Criador dos céus e da terra, do Deus soberano. É dele que nós estamos falando. Claro que não estou dizendo que a gente vai viver uma vida de bagunça, de qualquer coisa, até porque nós somos templo do Espírito Santo. Já estou me desviando do negócio. Vou voltar aqui, volta aqui. E falando da mulher sábia que edifica a sua casa, a gente para e analisa, fala assim, gente, uma construção, eu não conheço, a não ser que seja placas, tijolo por tijolo. Porque até as placas, hoje a modernidade lá, que nem a China lá construiu um negócio lá em 10 dias, uma semana, era temporário, provisório. Qualquer ventinho ia derrubar aquilo lá. Mas uma construção duradoura é tijolo por tijolo, é concreto, é ferragem, e tem ali, tem a base, tem um alicerce com pedra, com tudo quanto é tipo. Eu não entendo nada de construção, os construtores que estiverem vendo aí devem saber, mas eu sei que precisa ser forte. E a nossa base é Jesus, ele é a rocha. Amém. Né? A mulher sábia, ela precisa construir o seu lar nesse alicerce que é Cristo, né? E ir levantando, como se as paredes fossem os princípios, os valores, o amor, né? E eu digo para você, o fruto do Espírito. A gente precisa, não tem como falar da mulher sábia, falar de lar, de casamento, sem falar de armadura, do fruto do Espírito, sem falar de princípios e valores. Porque isso precisa reger a nossa vida. Junto, né? Juntinho, coladinho. Por isso que a Bíblia é assim, ó. Né? Ela é toda juntinha, entrelaçada.
É um processo, né? E o que acontece? Ele fala aqui que a tola a destrói com as próprias mãos. A tola, ela vem sem a sabedoria. O que é ser uma pessoa sábia? Uma pessoa prudente, sensata, equilibrada. E uma pessoa prudente, sensata, equilibrada, que pensa antes de falar, que analisa, que tem sensibilidade à voz do Senhor, que tem os seus lábios proferem palavras de bênção, né? Ela é diferente, ela tem o cuidado, porque a sabedoria. Porque outra coisa, pastora, refletindo sobre isso, existe uma diferença que as pessoas confundem muito. Inteligência, conhecimento, não significa que é a mesma coisa que sabedoria, são coisas distintas. Totalmente diferente. A pessoa ela pode ser inteligente, culta, expert, PhD, mestrado, doutorado, mas não tem nem um pouco de sabedoria. Nem um pouco de sabedoria. Nem um pouco. E às vezes, a mulher sábia, para mim, ela é inteligente. Ela pode, talvez, não ter instrução, a cultura, não ter feito faculdade, mestrado, doutorado, mas ela é inteligente. Sim. Eu vejo que ela é inteligente, porque, né, ela cuida, ela tem a inteligência de administrar a sabedoria que ela tem. Porque muitas pessoas têm todo esse conhecimento, toda essa inteligência, mas não têm sabedoria. E o que acontece? Vai para o ralo, vai embora. Nem a sua própria inteligência ela consegue usar da forma positiva, né? Não. Consegue usar. Não sabe administrar. E quando a gente fala de sabedoria, a gente também tende muito a lembrar de Salomão. E aí eu fui dar uma olhadinha, uma passeada lá na passagem que fala sobre Salomão, e eu achei uma coisa muito interessante, porque ele pede, eu acho que ele já foi sábio quando ele pediu sabedoria. Não, ele foi inteligente. Foi a primeira atitude de sabedoria. Ele foi inteligente quando ele pediu sabedoria. É verdade, ele foi dotado de uma inteligência. E aí o Senhor fala para ele, mas você podia ter pedido riqueza, a morte de fulano, ciclano, beltrano, a vitória e etc, mas você pediu sabedoria. Muito bem. Né? Deus deu toda a sabedoria que ele precisava para reinar, para vencer, para fazer tudo o que era necessário. E, com isso, deu-lhes também tesouros e bens. Porque a sabedoria não anda sozinha. Né? Não. Exatamente isso que a gente precisa compreender, porque às vezes a gente perde muito tempo buscando as coisas, buscando de repente o ponto final, mas existe um processo, existe um caminho, e a sabedoria ela não anda sozinha. Então, se a gente investe tempo buscando a sabedoria, você pode ficar tranquilo, porque você vai poupar muita energia, né? Porque as outras coisas vão ver, porque você vai ter sabedoria e inteligência para conseguir administrar e conseguir conquistar as outras coisas que você gostaria de ter ou que são necessárias. Né? Porque muitas coisas que Deus faz nas nossas vidas, às vezes por falta de sabedoria, a gente não consegue permanecer no propósito, a gente não consegue reter aquilo que o Senhor faz com a gente, né? Não então, consegue. O que a gente precisa primeiro ter na nossa vida, pedir ao Senhor, clamar ao Senhor que derrame sobre nós sabedoria, porque aí sim, com sabedoria, o Senhor vai poder nos conduzir para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Né? Sim, exatamente. E às vezes a gente não entende, né? Quando a gente fala de inteligência, de conhecimento. Gente, quando eu falo assim, Senhor, eu quero ser uma mulher sábia, Deus. Ser uma mulher sábia não significa que ela é uma mulher burra ou ignorante. Né? Isso eu acho que vem junto no pacote. Né? Mas, como eu falei anteriormente, ser inteligente e dotada de conhecimento nem sempre significa ser sábio. Entendeu? E lá em Tiago, versículo 1, capítulo 5, fala assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lhes impropera, ou seja, não lhe censura, não lhe impede, e ser-lhe-á concedida. Quem acha que não tem, ou que precisa mais, pede. Pede, que nem Salomão fez. Isso. Pede ao Senhor sabedoria. Quando a gente pede ao Senhor sabedoria, a gente sabe que vão vir junto também situações para que a gente exerça, né, coloque em prática a sabedoria. Não é fácil, não. Outro versículo que gente, quanto tempo eu tenho ainda?
Tá dentro do... Acho que Tô tá dentro, do tempo mas você ainda, me então. fala, hein? Eu tô em 40 minutos já? Aleluia! Então, vou aqui resumir um pouquinho, gente. Até me perdi. Lá em Provérbios 8, 11, fala assim: porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Aí no versículo 12 fala assim: a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimentos e conselhos. Né? Olha que louco, que lindo, Muito, que maravilhoso. é muita preciosidade. É muita preciosidade. Né? Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e conselhos. Então, você, nós precisamos ser mulheres sábias. A mulher sábia, ela administra seu lar com amor, com dedicação, sem preguiça, sem murmuração. Ela é prudente no falar, ela é prudente no agir, ela ouve mais, ela fala menos. Ela realmente, eu uso isso, sempre falo com as mulheres que eu tive a oportunidade de discipular, das amigas próximas. Gente, é melhor ser feliz do que ter razão. Quando a gente fala é melhor ser feliz do que ter razão, é o que você falou antes. Não é que você está sendo burra ou não está se defendendo, não. É porque, normalmente, existem situações que é melhor você ser prudente, se calar, né? Ser feliz do que gerar um transtorno, gerar uma discussão, gerar um problema que não tem necessidade, só para provar que você está certa, provar que você está com a razão, que o seu ponto de vista é o correto. Não vale a pena. Isso aí. Às vezes, em outra oportunidade, né, você até tem a chance de falar sobre aquilo, né? Isso aí. Mas não significa, pastora, que a gente, mulher, tem uma tendência a não falar, né? Melhor ser feliz do que ter razão. Aí vai lá, engole o negócio, fica guarda, cheio de coisa mal resolvida. Retém, né? não pode. Isso não aí. pode. Isso não é saudável. Não. Para a gente mesmo, fisicamente, emocionalmente, nem para a relação. Existem muitas coisas que é desnecessário, que realmente você não vai mais precisar mexer, né? Exato. Existem coisas bobas, corriqueiras que acontecem ali, que se às vezes você fosse tentar resolver na hora, ia causar um problema ainda maior, mas se você se cala, com o tempo você fala, quer saber? Não tem importância, não tem tanta relevância assim quanto eu pensava e vai passar. Mas existem coisas que, de fato, você vai precisar voltar e tratar, né? Sim. Consertar, mas aí conversar. Sim, com mais calma, com sabedoria, com paz no coração, com prudência, para você conseguir resolver e não aumentar o problema. Não aumentar, porque às vezes o momento errado, falar no momento errado, a gente gera um problema muito maior. Porque aí você começa a falar do assunto e quando você vai ver, já está em outro. Já desviou, já está até lá catando lixo, ó. Pegando, abrindo roupa velha. Aí fala com ira, fala cheio de mágoa. Exatamente, exatamente. E outra coisa que eu queria deixar, uma palavra, lá em 1 Coríntios 3,19, diz que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Né? Então, é isso que eu comecei falando, que a gente anda na contramão do sistema, a gente anda na contramão dos padrões do mundo. E a gente tem que ter muita convicção daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente entende como verdade absoluta, que é a palavra de Deus, que são seus princípios, seus valores, que a gente precisa colocar dentro da nossa casa, do nosso casamento, do nosso relacionamento, da criação dos nossos filhos. Isso aí não é negociável. Princípios e valores, eles não são negociáveis. A gente precisa buscar dia a dia ser uma mulher sábia, se revestir com o poder do Senhor, pegar, minha filha, engolir inteiro o fruto do Espírito, porque mulher é bichinho difícil, é maravilhosa, é amada, mas eu sou mulher, né? Mulher na TPM devia ficar em isolamento social. Ué, não é? E eu sei que nesse tempo que a gente está vendo de quarentena, muitos casais estão dentro de casa, outros continuam com uma rotina semelhante, trabalhando, outros estão em home office, outros não estão, ou então as mulheres estão em casa tendo mais atribuições como, além de cuidar dos afazeres domésticos, precisando também cuidar dos filhos, né, ensinar a ser professora, e o marido em casa, e toda aquela pressão, né, a gente precisa exercer a sabedoria. Está precisando de ajuda? Pede.
pede ajuda para uma amiga, discipuladora, para a pastora, pede oração, pede ajuda, né, para conversar, senta e conversa com calma com seu marido, porque eu fico muito triste quando eu vejo o jornal. Quando eu vejo o jornal, e eu vejo falando das estatísticas, dizendo que o divórcio aumentou nesses 3 meses de quarentena. Gente, isso é muito triste, é muito duro. Satanás não pode, né, se vangloriar disso, não pode querer destruir, que o plano dele é destruir o lar, é destruir os casamentos, as famílias. A gente não pode permitir isso, né? Então, às vezes, são coisas bobas. Existem coisas muito sérias que também estão acontecendo e tal, mas, normalmente, se você for parar, analisar, conversar, ouvir, caso por caso, você vai ver que às vezes são coisas bobas, por falta de sabedoria Isso de ambas aí. as partes, né? Porque a responsabilidade ela não é só 100% da mulher. Isso aí. Mas o Senhor ele fala ali Cada que a um tem mulher a sua parcela, sábia edifica a sua casa. E o homem tem que amar a mulher, né? Como o Senhor ama a igreja, a si mesmo, ele tem que cuidar, ser provedor, ele tem um papel dele sim. Mas hoje eu estou aqui falando do papel da mulher, da necessidade que a mulher precisa ter de buscar ser uma mulher sábia que edifica o seu lar, que está ali construindo o seu lar dia após dia num alicerce que não vai afundar, com uma estrutura que não vai ser destruída. Não é que não vai ter problemas, não é que vai passar por lutas. Eu falei, né? A gente passa de nível dia após dia. O casamento ele tem muitas fases, o casamento ele passa por muitas mutações, né? Então a gente tem que ter esse revestimento mesmo de poder da parte de Deus para conseguir manter, né, aquilo que a gente quer, porque ninguém casa com a intenção de se separar, ninguém casa, né, para isso. A gente tem que lutar até o fim, bravamente, que nós vamos vencer esse jogo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E uma outra... Acabou, né? Não, pode concluir. É porque tem uma coisa muito importante que uma vez eu li e me marcou muito. E eu acho que em algum momento da minha caminhada, do meu tempo, né, de casamento, mesmo que tenha sido por pouco tempo, eu acho que eu fui essa mulher aqui. Quando eu li, eu falei, nossa, que está lá em Provérbios 21:19. Uma vez, outro dia eu conversei isso com uma amiga e ela ficou assim, olhando para minha cara assim, nossa, forte, né? Eu falei, também pensei assim, mas sabe o que eu fiz? Eu busquei mudança. Uhum. Então, pensa, né, que fala que melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa, uma mulher brigona, rabugenta, né, iracunda. Eu falei, gente, que palavra! Deus era muito bom de português, né? Muito criativo, né? Menina, porque olha, né, a gente tem quase que fazer a etimologia da palavra para saber o significado. É uma mulher colérica, furiosa, desassossegada. Olha que loucura! E deserto, gente, pelo amor de Deus, né? É um lugar que tem escassez, Isso existe aí. falta de algo. Isso aí. Aí você para e pensa assim, o meu amor, a minha paixão, ele prefere morar no deserto do que comigo? Nossa, não sou assim, não quero ser mais assim. Né? Então, às vezes, mulher, né? Talvez você seja essa mulher rixosa, onde seu marido está preferindo morar no deserto, sozinho, sem nada, com falta do que... Porque, olha só, pastora, triste é um homem, depois de um dia de trabalho, um marido, chegar em casa e encontrar, né, um lar onde não há paz, onde não há amor, não há carinho. Só reclamação, né? Só gritaria, só confusão. Só confusão. Aí, às vezes, a mulher não entende por que o marido só chega tarde, não entende por que o marido não chega cedo. O último desejo do marido, do homem, é voltar para casa, né? Isso acontece, infelizmente, em muitos lares. Muitos lares, e é muito triste, né? E eu vejo, lendo essa mulher de Provérbios 31, de mulher de Provérbios 14, que eu falei assim, nossa, ela é uma empresária, ela é uma administradora. Porque esse papel de administração do nosso lar é nosso. A gente que está ali, a mulher de Provérbios 31, ela acorda cedo, ela dá ordem às suas servas, ela cuida dos filhos, da alimentação, ela cuida de si mesmo. Isso. Porque a gente acha que ela não está cuidando de si mesma, que é uma esculhambada lá feia. Não é. Entendeu? Ela está sempre bonita, com seus adornos e tal. Então, assim, a administração, o bom andamento do lar
eu vejo que é um papel da mulher. Sim, eu sempre falo sobre isso, né? Da importância de nós, como mulheres, estarmos bem. Porque se nós estamos bem, o nosso lar está bem, o nosso casamento está bem, consequentemente, os nossos filhos, e tudo no nosso lar vai bem. Caminha bem. Né? Se a gente cuida do nosso lar com amor, é cansativo, é exaustivo você fazer todos os dias as mesmas atividades. E aí, quando chega no final do dia, parece que você não fez nada, porque o que você já limpou já sujou, o que você guardou já está fora do lugar. Né? Mas a gente precisa, sim, não de uma forma absurda, com que aquilo tire a nossa paz, a nossa tranquilidade, mas a gente precisa manter o nosso lar no lugar, manter todas as coisas, manter uma comida para a nossa família, a gente buscar prazer nessas A coisas. gente tem que ter prazer em fazer isso, Isso porque eu aí. conheço mulheres que hoje é o que o mundo vem colocando na mente das mulheres, que isso é como se fosse algo ruim, cuidar do lar, dos seus filhos, estão terceirizando Como tudo. se fosse uma escravidão, Uma escravidão, né? e não é. Exatamente. É um prazer. Isso aí, Eu gosto muito de fazer isso, né? Eu falo que eu sou Amélia, mas eu não ligo, eu gosto de ser Amélia, eu gosto de cuidar da minha família, eu gosto de cuidar do meu lar, eu gosto de cuidar da minha filha, né? Eu tenho só uma, mas tem pessoas que têm mais. Eu gosto de cuidar do meu marido, eu gosto de paparicar meu marido, tem gente que fica me zoando, né? Tudo bem, tem coisas que são desnecessárias, mas cada um dentro do seu quadrado, né? Eu gosto, mas eu faço com carinho, com amor. Isso. Né? Quando eu faço porque eu quero, não sou obrigada. Ele sabe disso. Quando ele me pergunta alguma coisa, eu falo assim: eu faço porque eu quero, com amor, tá? Não me cobra, não. Tipo assim, dá comidinha na mão, eu dou comidinha na mão. Mas quando eu não posso, eu não dou comidinha na mão. Então, eu gosto de cuidar, eu gosto de fazer. Amém. O que acontece hoje, pastor, é que deram para a gente, quando eu chegar lá, na Terra Prometida, eu vou socar a Eva e a moça que queimou o sutiã. Eu vou dar nas duas, que as duas vão arrumar problema para a gente. Entendeu? Porque, na realidade, a gente ganhou mais atribuições do que a gente tinha, do que deveria ter. Né? E a gente ficou sobrecarregada. E se você vai mais para um lado, o outro fica sem fazer. A gente não consegue dar conta de tudo. Né? Então, eu oro ao Senhor, peço para que na minha vida, na sua vida, a cada dia a gente possa buscar direção, aconselhamento do Espírito Santo de Deus, que a gente possa ser mulheres sábias que edificam o nosso lar, que tenham prazer em cuidar do lar, dos nossos filhos, do nosso marido. Isso. Né, que a gente tem muito, nossa, daria muito pano para manga aqui esse assunto, muito pano para manga. E a gente precisa gerar no nosso lar um lugar de paz, né, um lugar de aconchego, um lugar onde os nossos filhos, isso aí, Porto Seguro, onde os nossos filhos sabem que eles vão chegar e eles vão ter auxílio, eles vão ter apoio, né, eles vão encontrar segurança, um lugar onde o nosso marido tenha prazer em voltar para casa no final do trabalho. Né? A gente precisa buscar isso, a gente precisa buscar. E, às vezes, de repente, você está aí na sua casa ouvindo isso e parece algo muito distante. Gente, mas eu vou precisar ser uma mulher perfeita. Não é uma mulher perfeita. Nós estamos em busca da perfeição, mas a gente nunca vai se tornar perfeito, mas a gente precisa sempre buscar ser melhor. A gente não pode ser a mesma pessoa que a gente foi ontem, e amanhã a gente precisa ser melhor do que hoje. Mas o fato é que a gente não pode, o que não pode é a gente ficar estagnado, parada. Não, porque isso é uma desculpa que a gente usa, né? Isso Nós não aí. estamos falando de uma super mulher, Mulher Maravilha. Né? Isso não é desculpa também para ser uma mulher esculhambada que não quer saber de nada. Exatamente. Entendeu? E larga tudo de qualquer jeito. Exatamente. Então, busque sim no Senhor essa sabedoria que vem dele, que só ele pode compartilhar com a gente, mais ninguém. Busque incansavelmente, busque diariamente, sim. Não fique se cobrando, sofrendo por aquilo que você ainda não consegue fazer, colocar no lugar, se você ainda não tem prazer. Mas busque isso no Senhor. Peça ao Senhor que gere isso em você. Tem dia que eu oro e falo assim, Senhor, coloque em mim prazer, alegria em fazer determinadas coisas, em determinadas situações, porque eu sou grata por isso.
Eu sou grato por essa casa que eu tenho para limpar, por a panela que eu tenho para lavar, pelo meu marido que vai chegar, pela minha filha tão querida. Senhor, aquele dia que a gente está sentindo mais cansada, mais sobrecarregada, eu oro, Senhor, me capacita, porque hoje Isso. sozinha não está dando. E eu queria muito colocar isso, né, que a gente precisa, né, ser mulheres cheias do fruto do Espírito Santo de Amém. Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, revestida assim Amém. com a armadura de Deus mesmo, né? Porque junto com a sabedoria vai ter uma mulher maravilha? Não, vai ter uma mulher sábia, inteligente, Amém. forte, Amém. corajosa, que edifica o seu lar, né? Que isso é para mulheres que estão ali alicerçadas nos princípios, nos valores do Senhor, a quais elas não negociam, não é negociável. A gente não vive nos padrões, a gente está aqui, a gente vive aqui, mas a gente não anda no curso desse mundo, a gente não anda de acordo com os padrões desse mundo, a gente anda de acordo com os padrões do reino, do Amém. céu. Amém. E a gente precisa entender isso e ter isso aqui guardado dentro da gente. É verdade. E se de repente você é uma mulher solteira que está nos assistindo, né? Busque ainda mais sabedoria do Senhor, minha querida, para você escolher um homem, um varão de Exatamente, Deus. escolhe bem. Porque é muito mais leve, muito mais fácil do que se não for um homem de Deus para a sua vida. Não complica as coisas, em nome de Jesus. Busca essa sabedoria do Senhor para você conduzir aí a sua escola, a sua faculdade, o seu período de escolha do seu amado, que seja alguém realmente do Senhor, que você saiba, sim, selecionar, que o Senhor te inspire e traga a revelação do Espírito para você, e que você saiba escolher o seu amado, aquele com quem você vai viver o resto da sua vida, com muita sabedoria para fazer essa escolha, né? Você pode olhar para a gente encerrar? Amém, amém. Aleluia, Jesus. Soberano Deus, Pai querido, como Tu és bom, Pai. Teu amor, Tua bondade, Senhor, estão conosco, Deus. Pai, nessa hora eu oro, Deus, apresento a minha vida, Senhor, e a vida de cada mulher, eu intercedo pela vida de cada mulher que está nos ouvindo, nos assistindo, Deus. De cada casa, de cada lar representado por essa mulher, Deus, seja ela casada ou não, Pai. Que o Senhor possa visitá-la, Senhor, nessa noite, Senhor. E o Senhor venha fazer morada em seu coração, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, encontrar, Senhor, um coração fértil, disposto, Deus, a ouvir a Tua voz, a fazer as mudanças que são necessárias, Pai. A ouvir, Senhor, o teu direcionamento, Pai. A ouvir os teus conselhos, a ouvir, Senhor, a tua palavra, Deus. Que ela possa, Senhor, corrigir aquilo que precisa ser corrigido, Deus. Que ela possa mudar aonde precisa, Senhor, ser mudado. Que ela entenda, Senhor, que muitas das vezes, muitas das circunstâncias, Deus, é melhor ser feliz do que ter razão, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Deus, visita o coração, Deus, dessa mulher. Traz cura, Senhor, traz arrependimento, Deus. Que o Senhor possa, Senhor, visitar cada lar. Que o Senhor possa entrar, Senhor, com os teus anjos, dar ordem aos teus anjos em cada lar nessa noite, Deus. Que o Senhor possa entrar, Senhor, e dissipar, Senhor, toda a intenção do maligno, Senhor, de destruir esse lar, essa família, esse casamento, Deus. Em nome de Jesus, Deus, nós te pedimos, Pai, visita, Senhor, o lar dessa mulher que, de repente, Senhor, está desanimada, está triste, Deus, está desgostosa da vida, Deus, porque, Senhor, está olhando para os padrões desse mundo, Deus, está ouvindo, Senhor, o mundo, a voz do mundo, Deus, e nós sabemos que o mundo jaz no maligno, Deus, e que ela possa, Senhor, direcionar os seus ouvidos, Deus, os seus olhos, Pai, para a Tua palavra, para os Teus princípios, Deus, ouvir somente a voz do Teu Espírito Santo de Deus, Pai, que ela seja direcionada pelo Teu Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus, declaramos, Senhor, falida, destruída, Senhor, toda tentativa, Senhor, do diabo de destruir casamentos, lares, Deus, pela falta de comunicação, Deus, pela falta de entendimento, Pai, pela falta de amor, Pai. Que o Senhor possa inundar cada lar nessa noite, Senhor, com o Teu amor, Senhor. Cada mulher seja, Senhor, instruída com sabedoria, Pai. Se não tiver, peça, ore, porque o Senhor dá, Senhor, de forma graciosa, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu oro, eu te agradeço, porque eu tenho certeza, Pai, que o Senhor está no céu ouvindo a nossa oração, Pai, e visitando cada lar nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus por essa noite. Obrigada por ter compartilhado aquilo que estava no seu coração com a gente. Foi uma noite muito preciosa. Amém. Eu espero que você, assim como eu, tenha sido muito abençoada e que isso gere algo no seu coração, né?
não fique só em palavras, mas que você busque mudança, que você busque melhorar, que você busque sabedoria do Senhor. Muito obrigada por estar aqui conosco mais uma semana no nosso programa Entre Mulheres. Semana que vem nós estamos juntas de novo. Um beijo grande, Deus abençoe a cada uma de vocês em nome de Jesus. Em tua presença eu vou, seguindo os teus passos, mas às vezes os ventos vêm pra me fazer parar, mas eu sei quem me chamou, que por mim se entregou. Teu amor me sustenta, eu não vou duvidar. Sobre as águas eu vou andar. Mesmo que tudo me pareça estranho, eu sei que nada vai mudar teus planos pra mim, Jesus. Pra mim. Tua graça vem me alcançar e traz de volta em minha esperança. A noite inteira eu posso até chorar, mas eu sei que a alegria vem quando o sol raiar.